tá? A bravata ou ameaça real de Trump e a Venezuela. A primeira pergunta que você pode me fazer é o seguinte: é bravata ou ameaça real? Eu posso classificar como ambas. E você vai chegar para mim e falar assim é fácil, né, Rubem? Assim é fácil. Mas não é fácil. Nós estamos na mão de pessoas com um mínimo de responsabilidade, um nível nunca antes alcançado pela humanidade. Porque se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, independentemente de caráter, independentemente de ideologia, independentemente de bonzinho ou malzinho, você olhava em volta e o sujeito mais fraco que você via era De Gaulle, que hoje nadaria de braçada. O mais fraquinho da turma. Você tinha Churchill, você tinha Roosevelt, você tinha Stalin, você tinha Hitler, o que for, não importa. Mussolini, de bando a bando, de lado a lado. O alto comando, o alto-almirantado japonês, que não existia um líder só. Hirohito era uma figura decorativa. Era o alto-almirantado japonês que comandava. E hoje, quem você vê no mundo? Um palhaço, um ex-comediante que ficava tocando piano, fingindo que estava tocando piano com o pau. Uma tal de Van der Leyen, que a gente não sabe nem de que buraco saiu. A outra, a mesma coisa, parece que saíram da mesma casa, da mesma casa de permissividade. Uma política externa da Europa tocada por mulheres que não têm nenhum tipo de conhecimento de nada do que está fazendo. Um ex-corretor de imóveis que acha que é um mega empresário. E é assim o quadro que a gente vê à nossa volta. Até naquela época, tínhamos Perón na Argentina, tínhamos Vargas no Brasil. Hoje, o que você tem na Argentina? Milei. O que você tem no Brasil? Lula. Olha a merda em que nós estamos metidos. Olha o nível da merda. E para piorar, nós temos Israel, que foi inventado como um portal, um umbral para o inferno. Dark Stories, a hora que você me fizer a pergunta sem a falsa proximidade parentesca, eu te respondo. Tá? A hora que você me fizer a pergunta técnica sem intimidade parentesca, eu te respondo. Tá? Então, é esse o time que nós temos aí. O pior de tudo é que nós nunca fomos tão destrutivos, nunca tivemos uma capacidade de destruição tão grande na mão de gente tão inútil, gente que faz peso sobre o planeta. Os Estados Unidos foi deteriorando, até chegar a esse nível, sendo governado por meia dúzia de sionistas que foram se apoderando de tudo, e colocaram seus bonecos na política. Hoje, todos eles não passam de bonecos dos seus interesses. Eu vou aqui falar para vocês qual é o principal. Eu estou indo direto ao assunto. Não estou fazendo rodeio, tá vendo? Não estou esperando encher, aglomerar, nada. O grande mal que Nicolás Maduro fez foi exatamente
combater o narcotráfico. Sim, porque, segundo documento da ONU, a Venezuela é totalmente isenta de narcotráfico. É isenta de produção, é isenta de elaboração e destilação. E não tem nenhuma rota significativa. Pode sair um barco de pesca lá com 50 quilos de cocaína, sim, mas não é rota. Os 1.650 toneladas de cocaína que chegam aos Estados Unidos não passam por ali. Passam por outros lugares. Mas, porém, todavia, no entanto, enfiaram 2 destilarias de cocaína na Venezuela, talvez se expandindo, já com medo já da situação na Colômbia, que começa a azedar. E o que fez o exército venezuelano? Destruiu as 2 e ainda apreendeu 50 toneladas de cocaína. E você é obrigado a aturar a conversa fiada de que os Estados Unidos, o único verdadeiro e genuíno narco-estado a nível de cartel no mundo, o Brasil hoje é um narco-estado, mas não a nível de cartelização. Cartelização é quando você controla todos os meios: plantio, extração, produção, transporte e distribuição. Plantio, processamento, armazenamento, estocagem, transporte e distribuição. Assim, chegam 1.650 toneladas para o país com o maior nariz nervoso do planeta. O grande problema da droga não está na droga em si, está em quem a consome. Eu sempre falei isso. Eu tenho ódio mortal das formas de tráfico. Como é traficado esse processo? Como se trafica? Se vender à vontade, para mim não tem problema, porque você vai acabar com a droga exatamente com uma coisa chamada educação, capacidade. Bem, segundo agências de notícias, os Estados Unidos mandou 3 destroyers, o Gravely, o Jason Dunham e o Sampson, tá? Uma operação em curso de terrorismo, até agora uma nação soberana tendo os seus mares cercados por um país terrorista, o líder do terrorismo internacional. E ainda enviou 4.000 fuzileiros, aeronave de patrulha e, pelo menos, dizem eles, um submarino nuclear. Tá? A missão se diz contra o narcotráfico, mas se fosse um narcotráfico, os Estados Unidos teriam que atirar na cabeça, fazer um seppuku, tá? O famoso araquiri, mas é seppuku, como se chama. Teria que se autoimolar, cortar o próprio pescoço, porque quem controla o tráfico de cocaína dos Estados Unidos, usando apenas títeres, pequenos intermediários, para ficarem com a fama e tirarem cadeia, para mostrarem para a grande mídia, para o povo, que existe alguém efetivamente combatendo o tráfico. Esse alguém é os Estados Unidos. Planta, transporta, dá proteção, ajuda na distribuição. E quem distribui isso, Rubem? A máfia sionista, a máfia judia. É a máfia sionista que distribui a droga nos Estados Unidos. Não é à toa que quem está preso é o Chapo. Não tem nenhum Rosenberger preso. Quem está preso é o Chapo. Era o cartel de Cali, o cartel de Medellín. Que cartéis? Eles produziam no mato e entregavam nos Estados Unidos. A distribuição sempre foi toda americana. Toda. Protegida pelo DEA, protegido pela CIA, pelo FBI, por todo mundo.
Todo mundo, qualquer um que entenda um pouco de geopolítica, sabe muito bem que quem domina e controla a entrada de drogas nos Estados Unidos e em todos os lugares é o Departamento de Estado americano. Todo mundo sabe disso. Como era a papoula, a heroína vindo do Vietnã, dentro dos corpos dos soldados, dentro do caixão dos soldados. Era interessante para esse pessoal que morressem americanos lá. É isso que eles fazem contra o próprio povo. Quem vê no 11/9 vê o respeito que eles têm pelo próprio povo. Você vê muito bem como Israel, como o sionista Israel, tem respeito pelo próprio povo. E aqui você vê bem isso aqui. Então eu falo para vocês, bravata ou ameaça real? Por enquanto é uma bravata. Mas vai que eles tentem fazer isso. A primeira coisa que você vai ver, primeiro você vai perguntar por que é que os Estados Unidos foi para esse lado, agora, nesse momento, contra o Maduro e a Venezuela. O primeiro é elementar, meu caro Watson. Estão na merda, estão fodidos. As medidas de toma 50%, toma 70%, toma 100%, estão estourando nas costas do povo. O povo está adorando o Trump. O povo está apaixonado pelo Trump. Vocês não imaginam como é que o povo está gostando de pagar carne na estratosfera, laranja na estratosfera, café na estratosfera. Está uma maravilha, o povo está vibrando. Imagine você, não precisa ir a lugar nenhum. Se coloque no lugar e veja como é que você iria ficar satisfeito de pagar 50%, 70%, 80%, 100% a mais em todos os produtos que você consome. Você ia gostar? Então, o americano não é diferente de você. A cara, a boca e o cu estão no mesmo lugar. Desculpe eu usar uma linguagem direta que é para você entender. Eu só falo de forma direta, que é para você entender. Não tem subterfúgio. Por isso que tem ABC da geopolítica. Sai esse mês ainda, fique tranquilo. Tá? É para isso, para você aprender a linguagem reta. Não é escatologia, não é palavrão, não é nada disso não, mas é a verdade. A cara, a boca, o do americano é a mesma sua, está no mesmo lugar. Então, se você não gostaria, eles também não gostam. Se você não gostou da Shopee, imagine se eles estão gostando da Carni, do Ovi, do Frangui e de tudo mais que termina em I. Bota aí, entendeu? Para arrazoar. Então, você tem uma insatisfação interna muito grande, uma queda de produção. Empresas americanas quebram e quebraram como nunca no cenário mundial e nacional. Continuam apenas líderes naquelas empresas de papel, gestoras de papel, aonde a máquina de reciclagem do dólar não para dia e noite, noite e dia. Mesmo assim, até países de joelhos como o Brasil, a cotação do dólar caiu. Nem aqui conseguiu se manter. Quando o dólar não consegue se manter no Brasil, é porque não consegue se manter em lugar nenhum. Porque isso aqui é o país mais capacho do planeta, agora sendo honrosamente ultrapassado pela Argentina. Mas a Argentina não conta, porque a Argentina não é um país, é um ex-país. Tá? Então, a gente está vendo isso daí, essa roda. Outra é que os Estados Unidos têm um déficit diário de 3 milhões a 4 milhões de barris de petróleo, apesar de, alegadamente, ser o maior produtor, tem muita produção lavada aí, depois, qualquer hora, eu falo o que é produção lavada. Tá? Então, você vê o cenário que eles têm aí, o déficit que eles têm energético. E o amor pela Venezuela é pelos seus campos de petróleo, a maior reserva de petróleo do planeta, que não está servindo muito a Venezuela por causa dos embargos criminosos, por causa do que eles estão fazendo, o cerco econômico. Só que a Venezuela resistiu. O Brasil não resiste a nada. O Brasil é governado por um bosta, a oposição desse bosta é outro bosta, a terceira via é outra bosta, e de bosta em bosta a gente já encheu o balde. O que pode acontecer agora é generais de quinta categoria, os resquícios, o resto de Silvio Frota, que ficaram por aí, prontos para entregar o país e se vender por qualquer coisa.
Eu já falei que o futuro das Forças Armadas do Brasil é virar Exército da Salvação. Um caldeirão, um trombone de vara e um bumbo para ficar pedindo dinheiro na esquina. Ninguém vai dar porque vocês vão roubar o dinheiro do Exército da Salvação. Tá? Tarcísio e Ciro abraçados e se amando. Exatamente. Para quem disse que Brizola, tá, era o atraso, ainda veio outro querer tirar onda comigo. Se fudeu. Se fudeu. Esfreguei na cara, mostrei exatamente as empresas estatais feitas pelos 3 generais. Esfreguei, mostrei na cara. Está aqui, ó. Está aqui. Olha a Nova República, olha o que eu falei aqui. Olha, todo mundo vendendo tudo. Olha quem começou, Ciro Gomes. Olha o que Ciro Gomes falou do Brizola. Não precisava dormir com aquilo, né? Dormiu porque quis. Dormiu quente porque quis. Foi mexer com a pessoa errada. Eu não tenho limite, que quem tem limite é país, estado e município. Eu não estou para isso. Então, o Trump pode efetivamente partir para um ato que eu acredito que não. Para mim é bravata. Para mim, o que ele está tentando fazer é criar uma força interna, um caos, criar uma instabilidade, tá, sociopolítica, econômica dentro do país e que eles derrubem o Maduro. O problema todo é que as Forças Armadas estão fechadas com o Maduro. O grande fiel daquilo tudo chama Diosdado Cabello. E ele é o fiel da balança nisso tudo. E o Maduro mostrou que tem culhões, pelo menos. Coisa que a gente não vê há muito tempo. Há muita raça de tempo. O último culhão que alguém viu no Brasil foi de Ernesto Geisel, que já não estava novo. Imagina como é que o brasileiro está sedento por ver culhões de alguém. Brasileiro não tem culhão. Todos os governantes brasileiros são uns bostas, são uns merdas.